Quando ele pegou o facão para colocar no meu pescoço, para me degolar, eu pulei da bicicleta. Eu virei para ele e disse: poxa, cara, por que você fez isso comigo? Eu não te fiz nada. Mas quando eu olhei para ele, eu não enxerguei o meu colega. Eu enxerguei a fisionomia de um demônio. Eu vi um bicho feio na minha frente, com os olhos esfumaçando, olhos de ira, de ódio, e ficou assim, paralisado. Hoje eu creio que foi a mão de Deus. Eu dei as costas para ele e fui caminhando. Eu ainda ameacei, eu disse para ele: se eu não morrer, eu vou te matar. Eu caminhei por mais ou menos 20 metros e eu vi uma viatura da polícia descendo. Eles pararam a viatura e perguntaram: o que aconteceu com você? E eu disse: eu levei uma facada. O meu colega me esfaqueou. E eu era cheio de brinco, o corpo todo tatuado. Eu tinha a aparência de um bandido. Então a polícia disse: fica aí que nós vamos atrás dele. Eu disse: não. E as minhas vistas começaram a escurecer. Eles me largaram ali para poder morrer. Quem estava dentro daquela viatura depois foi até a mim, depois da minha conversão. Ouviu meu testemunho e se lembrou de mim. Foi uma pessoa bem conhecida aqui da cidade, o Capitão Lima. Ele foi na minha igreja na época e me pediu perdão. Ele disse: talvez se fosse um parente eu teria socorrido, mas eu vi uma pessoa ali e acabei deixando você para morrer. Deus é fiel e ele juntou provas para o meu testemunho. Eu não tenho laudo, eu não tenho papéis, mas eu tenho provas vivas do que Deus fez na minha vida. Pois bem, minhas vistas escureceram, eu estava sozinho, tinha umas árvores próximas da boate. Tinha mais ou menos 20 metros das árvores até chegar na boate. Eu segurei uma árvore, minhas vistas escureceram e um lado meu todinho adormeceu. Hoje eu entendo que Deus colocou as mãos e adormeceu meu corpo para que eu aguentasse chegar até o destino que Ele queria que eu chegasse. Pois bem, minhas vistas escureceram e eu vi como que um telão diante de mim. Naquele momento eu saí desse mundo físico e abriu-se como se um telão. Eu vi a minha vida toda passando diante de mim. Eu vi quando as pessoas falavam de Jesus para mim e eu ignorava. As pessoas entregavam os folhetos para mim e eu amassava aqueles folhetos. Eu vi a última cena, eu na casa da minha mãe aqui na 19 Norte, a irmã entregando a profecia para mim e eu virando as costas. Deus por muitas vezes tentou chegar até mim, por muitas vezes Deus tentou me alcançar, mas eu não quis dar ouvidos a Ele. Vocês não sabem o quanto eu me arrependo disso. Não tinha necessidade de eu ter passado pelo que eu passei e carregar o peso da responsabilidade que eu carrego hoje. Mas infelizmente eu tive que passar por tudo isso. É certo que Deus me deu uns tapinhas, mas eu não acordei. E teve um momento que Deus me deu um tapa forte, como Paulo, para que eu caísse do cavalo. Era Saulo e depois foi chamado de Paulo. Ele caiu do cavalo. E até aquele momento ali na casa da minha mãe eu vi aquela cena e eu me lembrei das últimas palavras dela. Lembra de pedir perdão a Deus em vida, porque depois que você estiver morto, não há mais saída. Eu fiz uma oração ali, só eu e Deus. Eu me encostei no canto da árvore. Eu fiz do meu jeito mesmo. Eu falei: ó Deus, sussurrando, sentindo dor. Ó Deus, se tem algum jeito para minha vida, me perdoe. E me dê mais uma oportunidade, só mais uma. Foi o que eu pedi a Deus. Me dê mais uma oportunidade. Eu pensei: vou lá para a boate onde tem gente para me socorrer. Foi a oração mais curta e mais sincera da minha vida. Não tinha nenhum amigo do meu lado, eu estava sozinho. E eu era muito conhecida ali na cidade. E nessa hora que a gente vai saber que Deus é Deus. Tem muita gente que se acha, tem muita gente arrogante, soberbo, pisa nas pessoas, humilha, mas o dia que tiver um encontro com Deus, vai saber que tudo nessa terra é passageiro. Mas quem faz a vontade de Deus
esse vai permanecer para sempre. E eu caí em frente da boate. Quando eu cheguei em frente à boate, eu caí. Uma semana antes, um final de semana antes, eu ainda zombei com os meus amigos. Eu disse para eles assim: quando eu morrer, eu quero morrer que nem Jesus, com cabelo grande. Eu quis conjecturar, né, que quando eu morresse, eu queria morrer igual Jesus. Que as pessoas têm a imagem de um Cristo de olhos claros, cabelo grande, pendurado numa cruz. Meus colegas falaram: mas você ainda brinca com isso? Brinca com coisa séria. Eu escarneci, não dei ouvidos. Meus colegas falaram: não brinca com coisa séria, Luciano. E uma semana depois eu estava assim, caído, com o rosto pro chão. Segundo os meus colegas, do jeito que eu vim caminhando, eu caí. Quebrei esse dente, ele quebrou assim que eu caí, que bati com o rosto no chão. Até hoje, as cicatrizes me lembram do encontro que eu tive com Deus. Eu fiquei lá jorrando sangue pela boca e aquele alvoroço de pessoas em volta de mim. As pessoas falavam: é o cabeludo, porque as pessoas me chamavam pelo apelido de cabeludo. Aí uma colega minha me colocou no colo. Quando ela me colocou no colo, eu comecei a me sufocar com sangue. Eu ouvi alguém dizendo: solte ele. Aí ela me soltou novamente e eu fiquei assim, caído para trás. Eu estava dando os meus últimos suspiros e o sangue estava escorrendo pela boca. E onde eu estava ficou aquela poça de sangue. Hoje eu entendo que as pessoas falam que quando alguém sofre um acidente, não se deve mexer com a pessoa. Tem que deixar a pessoa lá, no lugar. Porque quando ela me colocou no colo, com intenções boas até, ela acabou de me matar. Eu estava ali, jorrando sangue pela boca, e aquelas pessoas conversando à minha volta, e eu dando os meus últimos suspiros de vida. Meu corpo começou a gelar. É algo que eu queria ter muita sabedoria para descrever para vocês. Mas eu vou tentar ser bastante precisa aqui. Quando o meu corpo começou a esfriar, começou a gelar, que gelou dos pés até a cabeça. Quando eu parei de respirar, eu voltei a respirar novamente. Mas quando eu voltei a respirar, eu respirava assim meio abafado. Eu tentava achar o ar, mas eu não estava encontrando. Eu estava ali no chão, tentando respirar aquele ar abafado. Eu já não ouvia mais as vozes das pessoas à minha volta. Eu estava ouvindo as vozes assim bem de longe. Então eu me levantei. Quando eu me levantei, eu falei para as pessoas à minha volta: gente, eu estou bem. Eu senti o corte nas costas, estava latejando, estavam meus colegas lá, estava o Marquinho e outros. E eu dizia: gente, eu estou bem. Mas ninguém estava me ouvindo. Eu ouvia as vozes deles de longe, mas eu estava conseguindo compreender o que eles diziam. Mas eles não me ouviam. Eu ouvia assim: o índio morreu, o índio morreu. Eu ouvia tudo. Eu ouvia de longe, mas eu ouvia perfeitamente. Quando eu olhei para o outro lado, eu vi o meu corpo estirado no chão. Eu vi um outro Luciano deitado lá. Eu entrei em choque, porque na minha mente eu estava lembrando de tudo. Eu falei: meu Deus, é verdade o que os crentes pregam depois da morte? Há uma vida. Faz eu voltar, Senhor. Me dê a oportunidade. E ao mesmo tempo, eu falava: não tem mais jeito para mim. E eu tocava nesse corpo aqui. Em Mateus 10, 28 diz: não tema o ladrão que pode matar o corpo, mas não tem poder para lançar a alma no inferno. Mas temei a Deus, que tem poder para lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. A alma é o centro das emoções e das dores. E eu sentia, e algo tão real, que eu não queria acreditar, mas não tinha como não acreditar, pelo fato de que eu estava ali. Eu falava: não tem mais jeito para mim, não tem mais volta. Eu queria ter alguma ligação com aquele corpo caído ali no chão, mas não tinha mais ligação com ele. Eu não conseguia me aproximar, eu não conseguia voltar, não tinha sequer qualquer tipo de ligação com aquele corpo. Muitos só vão saber o que está escrito aqui nessa palavra,
quando morrer. Porque ninguém nasceu para semente. Muitos vão pagar para ver. Muitos vão até ouvir esse testemunho, mas não vão dar credibilidade. E muitos vão ouvir, vão temer e vão se voltar para Deus. E quando eu estava ali em choque, eu lembrava das pessoas que tinham pregado para mim. As pessoas diziam que eu ia morrer, ia para o inferno, porque eu estava em pecado naquela vida que eu levava. Eu tinha mil motivos para não estar aqui, mas a graça de Deus me alcançou. Quando eu acordo, todos os dias eu agradeço, eu digo, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu. Eu não posso julgar ninguém porque eu andava cego, eu não dava ouvidos à palavra. Mas Deus teve misericórdia de mim. Eu quero alertar as pessoas que estão ouvindo esse testemunho, que se voltem para o Senhor. Então eu vi uma luz em cima de mim. Muitos dizem que é um túnel que nós passamos por dentro, mas não é bem um túnel. Foi um resplendor de luz que se abriu à minha volta. Quando você morre, você vai ter acesso ao céu ou ao inferno. E quando se abriu aquela luz em cima de mim, eu comecei a ser sugado para cima. Eu me lembrei do que a minha irmã falava para mim. Eu creio, Luciano, que quando as pessoas morrem sem Jesus, elas vão experimentar um pouco do poder de Deus, para depois ser lançado no inferno. E tudo isso passava pela minha mente. E quando aquela luz estava me envolvendo, me puxando, eu vi que algo bom estava me envolvendo. E eu lembrei minha irmã falando que quando nós morremos no pecado, Deus permite primeiro você ver um pouquinho da glória dele, para depois ser lançado no inferno. E aquela luz foi me puxando, me sugando, e eu não conseguia me segurar em terra firme. E quando eu fui passando no meio daquela luz, daquele resplendor, o qual é mais forte do que qualquer luz aqui na terra, mas não ardia as minhas vistas, eu podia contemplar tudo à minha volta. E quando eu passei por dentro daquela luz, era como se essa capa velha minha ficasse para trás. Eu não via sol, eu não via estrela, eu não via nada dessas coisas à minha volta. O que eu via à minha volta era um resplendor de luz muito lindo. Eu sentia muito amor. Meu cabelo não estava mais grande, o meu rosto não tinha piercing. Era como se eu estivesse vestido com uma veste espiritual. E eu estava em um lugar que eu não posso dizer que era o céu, era como se fosse um pátio, um jardim. Quando meus olhos se abriram, eu vi um jardim com todo tipo de plantas maravilhosas. Era tão grande que não dava para ver o final. E eu vi aquele arco-íris que se movia. Eu vi um jardim imenso, um rio com uma água cristalina. E eu olhava e aquele rio refletia a minha imagem de tão transparente que era. E quando eu estava admirando aquilo tudo, aquela beleza, era como quando eu tinha 6 anos de idade. Quando eu via meu pai, que eu queria sentar no colo dele e não queria mais sair, eu estava como aquela criança de 6 anos. Eu não queria mais sair dali, eu queria ficar ali. Aquele gozo, aquela paz, aquela harmonia dentro de mim, eu me sentia como uma criança. Quando então eu vi uma luz que veio em minha direção e ficou do meu lado. E eu podia contemplar que esse personagem tinha uns 2 metros de altura. E percebi que era um anjo que estava ali, incumbido de me falar algumas coisas. E quando eu vi aquelas rosas, é como Deus disse a Paulo, que o que tem preparado para nós, o olho não viu e o ouvido não viu. Tem coisa grande para vocês, irmãos, que amam a Deus e que amam as coisas de Deus. Quando aquele jardim se movia, saíam notas de instrumentos. O tocar desses instrumentos lá era completamente diferente do que toca aqui na Terra. Era outro tipo de som. E eu perguntei ao anjo o que estava acontecendo, e ele me respondeu, aqui até as plantas, as rosas, quando elas se movem, elas louvam a Deus. Até a natureza louva a Deus. Aquelas plantas são vivas. E aquelas notas de instrumento, aquele som invadiu todo aquele jardim.
e aquilo inundava com uma paz e com uma glória. E quando as águas daquele rio se moviam, também saía um som nunca antes ouvido. Ninguém nunca ouviu nessa terra um som igual aquele. E aquele louvor me envolvia, e de repente eu comecei a escutar um som de hino entrando ali naquele lugar. Eram louvores cantados, e quando eu comecei a escutar aquele som de louvores, eu me perguntei o que é isso que está acontecendo, porque aqueles louvores estavam entrando naquele ambiente que eu estava. Subiam bolas de ouro reluzente, subiam, passavam por nós e subiam com aquele canto de louvor. E quando eu olhei para cima, eu não senti digno de olhar o que estava acima de mim. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, repita essa oração comigo. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus. E leia bastante a Bíblia. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Seja bem-vindo à família de Deus. Shalom Adonai.